Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui a nossa aula de controle com a seguinte pergunta. O que é controle? Controle é qualquer técnica que é utilizado para manter um parâmetro ou uma determinada condição constante. Para ilustrar essa definição, eu tenho um carro em uma estrada que deve ser percorrido a 80 km por hora, tudo bem? Para o motorista manter esse carro a 80 km por hora, ele vai precisar frear se o carro estiver acima da velocidade permitida, ou ele vai precisar acelerar se ele estiver abaixo da velocidade permitida. Então, nesse contexto, nós podemos entender alguns conceitos, certo? O primeiro conceito que a gente vai tentar entender aqui é o de variável controlada. Bem, o que é a variável controlada? Pessoal, a variável controlada é aquela variável que a gente quer manter constante. É aquela variável que a gente quer controlar. E no caso do carrinho na estrada, a variável que eu quero controlar é a velocidade. Um outro conceito interessante no sistema de controle é a variável manipulada. O que é a variável manipulada? A variável manipulada são aquelas variáveis que precisamos mexer para que a velocidade se mantenha constante no valor desejado. Nesse caso aqui, a variável manipulada, eu vou precisar frear ou acelerar. Ou seja, para eu conseguir manter a velocidade constante, eu vou precisar usar o acelerador e o freio. Outro conceito importante é o conceito de set point. O que é o set point? O set point é o valor desejado. Certo? Ou seja, qual é o valor desejado? É o próprio 80 km por hora. Agora vamos supor que o carrinho está aqui passando a 80 km por hora nessa estrada. E de repente ele consegue alcançar essa ladeira. O que vai acontecer? Quando chega na ladeira, o motorista observa que a velocidade vai aumentar. Ele decide que, para manter a velocidade constante em 80 km por hora, ele vai precisar frear. Ou seja, essa ladeira aqui significa um distúrbio. Um distúrbio no meu sistema. É um evento que ocorre aleatoriamente e externo ao carro, externo ao meu sistema. Com esse exemplozinho aqui, nós podemos entender esses 4 conceitos básicos do sistema de controle, que é variável controlada, variável manipulada, set point, que é o valor desejado, e o distúrbio. Esse exemplozinho aqui foi só para ilustrar esses 4 conceitos. Podemos pegar outros exemplos, que são corriqueiros no nosso dia a dia. Um exemplo muito clássico, quando uma pessoa vai tomar banho no chuveiro elétrico. O que acontece ali? Bem, a pessoa vai abrir o chuveiro e ela vai dosar o fluxo de água dependendo se ela quer uma água mais quente ou uma água mais fria. Se eu quero uma água mais fria, eu vou aumentar o fluxo de água. E se eu quero uma água mais quente, eu vou diminuir o fluxo de água. Tudo bem? Então, nesse caso aí, quem é a minha variável controlada?
A variável controlada é a temperatura da água. Quem é a minha variável manipulada? A minha variável manipulada é a torneira. Eu vou manipular a torneira para deixar a temperatura próxima ao que eu desejo. Quem é o set point? O set point é um valor que é dado pela sensação que eu sinto quando a água cai na pele. O set point é dado por mim. E o distúrbio, pessoal? Algumas vezes o fluxo de água aumenta inesperadamente. Então, de repente, a água fica mais fria ou o fluxo de água diminui inesperadamente. Aí a água fica mais quente. Nesse caso, você tem que ir lá de novo e controlar o fluxo de água. Mas a gente pode simplificar todo esse sistema por uma representação em diagrama de blocos, em que o controlador recebe o set point, que atua no processo, e o processo vai emitir a saída. Essa saída ela é medida e a medição dela alimenta o controlador. E com isso aqui ele vai atuar de novo no processo. Então, essa malha de controle se chama uma malha realimentada. Então, como eu já tinha dito, nós temos aí 4 conceitos básicos. O conceito de variável controlada, que é a variável em que eu vou controlar, que eu preciso manter o controle. A variável manipulada, que é a variável que eu vou mexer para que a variável controlada se mantenha sob controle. Os distúrbios, que são os eventos que ocorrem aleatoriamente e que modificam a saída do sistema, obrigando o controlador a atuar para poder retornar a saída desejada. E tenho também o set point. O set point nada mais é do que o valor desejado. Muito bem, gente. Agora que nós aprendemos os conceitos básicos do sistema de controle, vamos tentar entender como o controlador funciona. Bem, como eu falei anteriormente, o controlador recebe 2 sinais. O primeiro sinal é o set point, que ele recebe aqui, e o sinal medido da saída, certo? Esse sinal aqui. Quando esses 2 sinais chegam no controlador, o controlador ele faz a comparação desses 2 sinais. Ele pega um sinal e diminui do outro. Ele vai pegar o set point e subtrair do sinal medido da saída. Então vamos supor aqui, revisitando o nosso exemplo do carrinho, que o set point seja 80 km por hora e a saída seja 100 km por hora. Ou seja, o carrinho está acima da velocidade permitida e a velocidade que eu desejo é que ele esteja a 80 km por hora. O que vai acontecer dentro do controlador? O controlador vai pegar o set point, vai diminuir do valor da saída e vai dar um valorzinho aqui. No nosso caso vai ser menos 20 km por hora. O valor de 20 km por hora vai ser usado pela lei de controle. E o que é a lei de controle? A lei de controle, o algoritmo ou o tipo de processamento que o controlador vai fazer no sinal que ele vai receber. Pode ser on-off, proporcional, proporcional integral, pode ser um PID, um proporcional integral derivativo, pode ser um de avanço de fase, de atraso de fase, não importa. A lei de controle vai ser uma lei projetada pelo engenheiro, que aprenderemos nas próximas aulas. E a lei de controle, ele vai atuar no processo, até que a saída alcance 80 km por hora. Quando ele alcançar 80 km por hora, ele vai chegar aqui no controlador também com 80 km por hora e essa diferença vai ser 0 km por hora. Bem, gente, essa diferença que é dado aqui no controlador tem um nome. O sinal da diferença entre o set point e a saída vai ser chamada de erro. Certo? Quando o erro for negativo, ele vai atuar no processo para poder tentar zerar o erro. Quando o erro for positivo, também ele vai atuar no processo para poder tentar zerar o erro. Certo? O objetivo do controlador é fazer com que o erro fique zerado. Alguns controladores
fazem isso com mais eficiência, outros controladores com menos eficiência, e tem controladores que não fazem isso. Depende de cada caso. Eu falei a vocês anteriormente que esse tipo de sistema de controle em que a saída alimenta o controlador é chamado de sistema realimentado. Temos outro nome para esse tipo de sistema, que é o sistema em malha fechada. Muito bem. E o que acontece se não houver o controlador, gente? Bem, obviamente que no caso do carro na ladeira, o controlador é o próprio motorista. E se não houver um controle no carro, o que acontece com o carro? O carro perde a direção e vai descendo ladeira até ocorrer algum acidente. Então, pessoal, os sistemas de controle são extremamente importantes no nosso dia a dia. Tudo ao seu redor que você imaginar tem um sistema de controle, do mais simples que seja ao mais complexo. Muito bem, gente. Para fixar os conceitos que aprendemos até agora, vamos supor um tanque de nível, em que o nosso objetivo é tentar manter o nível desse tanque constante. Então, nós temos aqui um sensor, uma válvula, o controlador e o set point. Temos aqui uma torneira de entrada que é livre, então fica entrando água aqui à vontade. E o nosso objetivo, obviamente, é manter o nível do tanque constante. A minha primeira pergunta é: quem é a variável controlada? Bem, nesse caso aqui, a variável que a gente quer controlar é o nível. E a variável manipulada? Para a gente manter o nível constante, a única coisa que a gente pode fazer aqui é abrir a válvula de saída ou fechar a válvula de saída. Então, a variável manipulada vai ser a válvula de saída. Bem, o set point, certo? É um valor que o operador vai dizer, e o distúrbio. Qual é o possível distúrbio desse sistema? Supondo que isso daqui é um tanque de nível e ele está a céu aberto, a gente pode supor aqui uma chuva, um temporal, pode vir aqui adicionar um fluxo de água maior do que ele está acostumado. Ele pode aumentar o nível demasiadamente, de modo que o controlador vai precisar manipular a válvula para poder o nível voltar ao normal, né? Ao set point. Um outro distúrbio que pode acontecer nesse caso é se houver algum vazamento no tanque, certo? Então vamos supor que aqui apareça um buraquinho, ferrugem, alguma coisa assim, e a água passe a jorrar por aqui. Então, o controlador vai ter que mandar fechar a válvula para poder o nível voltar ao estado de set point, certo? Então, o distúrbio pode ser uma chuva ou um vazamento. Muito bem. Como eu falei a vocês, é um tipo de controle realimentado ou de malha fechada. Então vamos agora, pessoal, entender quais são os controles mais simples. Imagine você esteja tentando lavar uma roupa na máquina de lavar. Eu preciso colocar as roupas na máquina, programar a máquina, dependendo do tipo de roupa que eu estou colocando, se a roupa está muito suja, se a roupa está pouco suja, se a roupa está colorida, se a roupa é branca. Bem, o que é que vai acontecer? Eu coloco a roupa na máquina, programo a máquina para ela trabalhar, ligo a máquina, ela trabalha e no final ela me dá a roupa. Bem, ocasionalmente, pode ser que algumas roupas saiam ainda sujas. Se vocês perceberem, esse é um tipo de controle. Tá vendo aqui? Isso daqui é um tipo de controle que não é realimentado, ele não tem a realimentação. A esse tipo de controle, a gente chama de controle de malha
aberta. Por quê? Porque a saída não alimenta o controlador. Eu não sei, o controlador não sabe se o resultado final está correto ou está errado. Ele não tem como comparar saída com setpoint. Se eu coloco um setpoint, eu quero roupa limpa. Na saída, o controlador não vai enxergar se a roupa está limpa ou se a roupa está suja ainda. Um outro exemplo aqui é quando um fotógrafo ele tenta tirar esse tipo de foto, chamado Star Trail. Ele está tentando tirar a foto das estrelas e esse caminho das estrelas é gerado pela rotação da Terra. Então ele vai botar a máquina no tripé, vai deixar a máquina ligada, tirando a foto, pegando a iluminação das estrelas. Tempo necessário para ele fazer esses caminhos. O que acontece aqui? O problema desse tipo de controle é que se houver qualquer distúrbio, o resultado final se torna inviável. Vamos supor, eu estou tentando lavar roupa na máquina de lavar. Se, por exemplo, cair alguma lama dentro da máquina de lavar, ele vai finalizar o processo e a gente é que resolve o problema, certo? A mesma coisa é quando o fotógrafo tenta tirar foto das estrelas. Se bater algum vento e a máquina balançar, a foto vai embora. Não existe um controle realimentado para saber se a foto está correta. Esse tipo de controle é um tipo de controle muito mais simples do que o controle de malha fechada. Bem, quais são as diferenças do controle de malha aberta e o controle de malha fechada? O controle de malha aberta, a saída não é comparado com a entrada. Em malha fechada, a saída é comparada com a entrada, que é o que chamamos de realimentação. O problema do controle de malha aberta é que não pode haver distúrbios externos. Se tiver distúrbios externos, o controlador não tem como fazer nada. Ele não vai resolver esse problema, certo? Já o controle de malha fechada, a saída é praticamente insensível a distúrbios externos. Então, em um controle de malha fechada, eu posso ter distúrbios externos, que não vai haver nenhum problema na minha saída. Eu vou ter a minha saída próxima ou igual ao setpoint, é o que a gente quer. A vantagem de um controle de malha aberta é que é um controle muito mais simples e muito mais barato, certo? Você programa e resolve o problema. No entanto, ela não pode ser usada em qualquer sistema. Os sistemas que usam esse tipo de controle são sistemas muito bem conhecidos. São sistemas que não mudam muito, que são perfeitamente conhecidos e que a gente sabe que se a gente programar aquele controlador para fazer um processo, ele vai fazer o processo e vai resolver o nosso problema de maneira muito simples, assim como a máquina de lavar. Finalizamos aqui o nosso vídeo. Agradeço a sua audiência e até a próxima.